Entrevista volta com vocês, agora falando dos resultados das eleições que ocorreu neste domingo. Estamos aqui com o presidente do Partido dos Trabalhadores de Caratinga, Gilson Ismael. Boa tarde, Gilson, estando aí, sua presença aqui conosco aqui. E vamos falar um pouquinho dos resultados das eleições. O que você achou do resultado de Dilma, Aécio e Marina? Te surpreendeu do jeito que foi o resultado final? Bom, primeiro, assim, não foi surpresa para todo mundo, né? Eu acho que os institutos de pesquisa às vezes pregaram uma surpresa em algumas pessoas, uma diferença pequena, mas a gente sabia que segundo turno a gente iria realmente com o PSDB, com a Aécio, né? Principalmente por causa da força. Era interesse do PT ter o PSDB como adversário? Não era que era o interesse, mas é pelo seguinte, que nós sabíamos que a questão da força dos partidos políticos no Brasil, hoje ainda, se os outros partidos não se organizarem, vai continuar polarizada a questão do PT e PSDB. Nós sabemos da força da base que o PSDB tem no Brasil e a força que o PT também tem. Né? Ou seja, porque a questão, no primeiro momento, onde a Marina entrou no páreo, entrou na jogada, pós-morte de Eduardo Campos, nós vimos que ali foi uma questão de momento, uma questão de euforia, e ela entrou numa disputa, assim, praticamente uma base, uma sustentação dos partidos aliados dela. Então, de um momento para outro, a gente sabia que o Aécio poderia ser o nosso adversário. Os institutos de pesquisa davam a Dilma com 46%, a Marina com 24% e o Aécio com em torno de 25%. Esses 8 pontos que o Aécio subiu, em tese, viria da Dilma e da Marina. Você acredita que ele teria crescido dos indecisos na proporção ou que seria tirado o voto do PT de Dilma e de Marina Silva? Se você fizer uma análise do que foi em 2010, o número de indecisos, brancos e nulos praticamente ficaram quase que no mesmo patamar no percentual de indecisos, nulos e brancos. O fator Marina, como eu disse antes, os votos de Marina praticamente pós-morte de Eduardo Campos oscilaram para cima, os votos dela, e o Aécio caiu. Os votos dois migraram praticamente. Os votos aecistas, os votos ligados ao PSDB, eles mantiveram a questão dos 20, 23 pontos, 22, 23 pontos, e quando ele caiu, a Marina praticamente subiu. Então é o seguinte, os votos dos dois. Então eu acho que os votos da Dilma raramente passam para qualquer um dos dois. A tendência é cair para um lado mais de esquerda, às vezes um voto que a pessoa deixa de votar na Dilma, vota numa Luciana Genro, vota no Eduardo Jorge, mas jamais ele poderia migrar. Não migra para um partido considerado de direita, de centro-direita. Então, assim, esses votos praticamente migraram entre eles, Marina e próprio Aécio. Se a gente for pegando essa análise sua, a gente vai perceber que os votos de Marina somados de Aécio, eles ultrapassam os 54%. E com isso, pegando essa tese que os votos de Marina migram para Aécio, com isso o senador mineiro Aécio Neves estaria com mais probabilidades de vitória nesse segundo turno. Você acredita que isso possa ocorrer? Mas se você pega a Marina, se for pegar pelo ponto que ela teve em 2010, vamos pegar 2010 para a gente usar como parâmetro para agora. Você vê que ela teve 20 milhões de votos em 2010. E os votos, nem todos os votos dela vão migrar para Aécio, certo? Por exemplo, eu conheço várias pessoas que falam assim, votei na Marina no primeiro turno, agora eu voto Dilma. Tem alguns que votaram na Marina. Assim, pelas contas, se 60%, 70% votarem no Aécio, ainda dá Dilma, mantendo o número de indecisos, brancos e nulos. E se mais de 75% votarem no Aécio, corre o risco dele ganhar. É coisa que não vai acontecer de todos os votos da Marina passar para o Aécio. Assim como a tendência dos votos da Luciana Genro vai passar para Dilma. Certo? Ou seja, tem pessoas que é ligado à sustentabilidade que não votam no Aécio. O próprio PSB do Rio de Janeiro já declarou apoio a Dilma Rousseff.
Então, isso aí é muito relativo, né? Eu acho que quando começarem as pesquisas aí, eu acho que essa semana já sai uma pesquisa oficial, apesar de que não está podendo confiar muito nesse percentual que Ibope, Datafolha, esses que são mais conhecidos, e os que dão direcionamento às pesquisas, pode às vezes ter um erro. Mas eu acho que essa semana que já começa a definir o quadro e a gente vê mais ou menos realmente quem é que tem mais condições e quem pode estar à frente. Mas de jeito nenhum, os votos da Marina, todos eles passam para Aécio Neves. Isso é praticamente impossível. Você está fazendo um balanço aí muito ligado a 4 anos atrás. Você acredita que o que acontece nessas eleições é o mesmo histórico de 4 anos atrás? Pode ser. Porque é o seguinte, vamos colocar 4 anos atrás. Estava correndo risco do PSDB, durante essas 3 últimas eleições, ele não ir para o segundo turno. Como eu disse no início aqui, os 2 maiores partidos, tanto de esquerda como de direita, é PT e PSDB, e sempre, né, durante pós-Collor, sempre deu PT e PSDB.